18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos começando agora mais um 18 horas de hoje, segunda-feira. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, tudo certo? Estamos começando 18 horas, vamos juntos até às 19. Acompanha a gente aí, porque hoje tem até ingresso de cinema, é isso mesmo? É isso aí. 18 horas. Lembrando que você pode e deve participar, a sua mensagem, a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no 18 horas. Você pode participar da live, mandando mensagens na live do YouTube e também pelo WhatsApp, que é o 994-887592. Entendeu, né? Então, olha, a gente quer saber a sua opinião. O que você pensa sobre os assuntos que estão sendo abordados nas nossas reportagens aqui no 18 horas? Manda lá pra gente, mas já pode passar aqui pra pegar ingresso? Já! Vamos lá, Cid. Vamos lá, então, olha, não esquece o número, 99488-7592. Você que passar por aqui agora, em frente à Rádio Mix, dá uma paradinha aqui com a gente, já ganha um par de ingressos, é isso? Exatamente, aqui na Rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis. A primeira pessoa que parar agora, a primeira pessoa que parar aqui, vai levar um par de ingressos do cinema do grupo UCI. Qual dificuldade, hein? Vamos lá. Tá fácil. Parou, pegou. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Alerta vermelho para a malária no Amazonas. O número de casos aumentou mais de 30% esse ano. Proposta do governo federal para as cotas da Universidade do Amazonas cai de 80% para 25%. O governo federal quer acabar com o saque aniversário do FGTS. Feriadão, Câmara Municipal para os trabalhos e tira uma semana de folga. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. 18 horas. Olha, começamos o programa de hoje com um alerta. É que o Amazonas registrou 13.170 casos de malária no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, foram registrados 9.286 casos. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Um número absurdo, não é, Cid? Ainda de acordo com o boletim, a população indígena é a mais afetada. A malária atinge 40% desta população. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente. Ela tem mais informações a respeito desses números. Muito boa noite, Nathalie. É um surto, não é? Tem como se prevenir, uma vez que não existe vacina para a malária? Como é que a gente deve fazer? As recomendações, Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, o que acontece? Como você bem disse, não existe vacina contra a malária. Mas existem várias medidas de proteção individual que podem e devem ser adotadas pela população. Principalmente aquelas pessoas, né? A gente sabe, aqui em Manaus a gente tem muitas casas que são mais afastadas, né? Tem aquelas pessoas que moram realmente na zona rural, mas também quem é que precisa se prevenir? Pessoas que moram próximas a rios e igarapés, pessoas que moram em áreas afastadas, né? Aqueles bairros mais distantes. Então, todo o cuidado é pouco. Por isso, é preciso adotar aí medidas, né? Para reduzir a possibilidade de picadas aí do mosquito transmissor da doença, como usar repelente, se possível. Não tem condições, né, de comprar um repelente, tenta comprar um cortinado, um mosquiteiro, sabe? A gente vê muito essas coisas no interior, mas numa situação como essa, num aumento exponencial sem aí do dúvida, número de casos, muito importante. É essencial, principalmente para quem mora nessas áreas mais afastadas. Além, é claro, de colocar usar cortinados e mosquiteiros e, se possível, colocar ali, fazer instalação de tela, né, nas janelas, nas portas, para evitar, né, que o mosquito transite ali dentro das residências. Outra medida bastante importante, Karime, é evitar estar em locais, né, tipo nas margens de rio, no fim da tarde. A gente sabe que nesse horário que costuma, né, o mosquito vir ali dar aquela picada, e
e aí acaba transmitindo a malária. Outra medida importante é também você usar calças e camisas de mangas compridas e sempre de cores claras. Isso porque, segundo os especialistas, as cores mais escuras acabam atraindo o mosquito da malária, né? E aí você, infelizmente, acaba se contaminando. Como você bem disse, Cid, foram mais de 13.170 casos de malária só nos primeiros 3 meses desse ano. E aí a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado está alertando não somente as autoridades aqui da nossa capital, Manaus, mas como também dos 62 municípios aqui do Amazonas, já que a gente teve um aumento aí significativo no número de casos, né? A gente saiu de 9.286 para mais de 13 mil casos. E a gente sabe, a expectativa é zerar o número de malária, mas infelizmente isso não é uma realidade aqui para nossa... Até acho que 2035, né? Eles assinaram um acordo, o Estado, o Ministério da Saúde. Exatamente. No ano passado, né, o Ministério da Saúde, junto com todos os estados da Amazônia Legal, nós moramos, né, na área mais afetada pelas doenças tropicais e uma delas é a malária. Eles assinaram um termo na tentativa de zerar a malária até o ano de 2035. Mas se a gente comparar o ano passado para agora, infelizmente, essa realidade não condiz com o Amazonas, com a nossa Amazônia. E aí quem fala um pouco mais sobre esse assunto é o Helder Figueira, ele que é responsável pelo setor de vigilância ambiental na Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Vamos conferir. No primeiro quadrimestre de 2024, o estado do Amazonas já soma mais de 13 mil casos de malária. Esse é um momento importante porque a partir desse período, quando começam a cessar as chuvas, a gente tem o período sazonal dessa doença, ou seja, um incremento do número de casos. Então é importante que a população esteja ciente desse momento e que ajude os gestores a controlar esse agravo. 18 horas. Nós ouvimos aí a fala do Helder Figueira, ele que é diretor responsável pelo setor de vigilância ambiental da FVS. Agora, Karime, Cid, ouvintes, é importante a gente destacar que a malária é uma doença grave, viu? É uma doença febril aguda e ela, inclusive, pode evoluir aí para os casos de morte. Por isso, né, a Fundação de Vigilância em Saúde vem recomendando para que todas as autoridades de saúde aqui fiquem atentos a qualquer paciente que apresentar qualquer sintoma de malária, como febre, fraqueza, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios, e é preciso também, né, ficar atento a qualquer sintoma de dor abdominal. Então, os pacientes que apresentarem esses sintomas, além de tontura, náuseas, vômitos, as autoridades de saúde precisam ter um controle maior, porque pode ser malária e a gente está, né, enfrentando quase que um surto dessa doença e a gente precisa controlar, já que se a malária ela não for tratada da maneira correta, ela pode evoluir aí para a morte, como explica o especialista, o Helder Figueira, ele que é diretor responsável da Fundação de Vigilância em Saúde. É importante também que você faça adesão ao uso dos mosquiteiros impregnados, que são instrumentos que são distribuídos gratuitamente pelas unidades de saúde e pelas gerências municipais de endemias e que também ajude permitindo que o agente de saúde entre na sua casa para borrifar, aplicar o inseticida, que é uma estratégia também importante para o controle vetorial. A gente precisa que todas as ferramentas integradas atuem para que a gente consiga fazer o controle da malária na Amazônia. Não é uma tarefa muito fácil e a gente tem o compromisso de eliminação dessa doença até 2035. 18 horas. Karime, Cid, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Helder Figueira, ele que é responsável aí da FVS. Lembrando, Karime, que os sintomas da malária, eles não aparecem de imediato, tá? Você pode ser picado pelo mosquito transmissor da malária e pode demorar de 7 a 14 dias e chegar até 60 dias para você apresentar os primeiros sintomas. Ou seja, você foi aí para uma área de mata, tá tendo algum sintoma, tá com suspeita que pode ser malária, procura o serviço de saúde, solicita o exame necessário, porque a malária é uma doença febril aguda que pode levar à morte, mas se diagnosticada inicialmente, ela tem cura. Karime. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas.
Agora 6h09. Olha, o governo já tem proposta para as cotas para ingresso na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O governo do Amazonas enviou à Assembleia Legislativa do Estado projeto de lei que institui um complexo sistema de distribuição das vagas. Agora o percentual proposto não é mais de 80%, e sim de 25%. Então, e essa proposta, Cid, vem depois aí do Supremo Tribunal Federal invalidar aquela lei, a lei que a gente acostumava aqui, né? A lei estadual que estabelecia a reserva de 80% das vagas para os estudantes da rede pública de ensino aqui do estado. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando de perto esse caso, está ao vivo aqui com a gente, traz mais detalhes a respeito desse projeto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite aos ouvintes. André, então conta pra gente o seguinte: quais são as novas regras propostas pelo governo do estado para quem quer ingressar, para quem quer entrar na Universidade do Estado do Amazonas, a nossa UEA? Olha só, essa proposta que começou a tramitar no dia 19 deste mês, foi enviada aí às comissões técnicas da Casa Legislativa nesta segunda-feira, vai ficar assim: o vestibular que permite a participação de pessoas que já têm diploma no ensino superior vai oferecer 40% das vagas da UEA e o SIS, né, que é o Sistema de Ingresso Seriado, feito nas 3 etapas do ensino médio. Aí fica com 60%, né? Já tem os 40% das vagas da UEA e o SIS fica com 60%. Em relação ao vestibular, o projeto cria 6 grupos de candidatos, que são os estudantes de escolas públicas de todo o país, estudantes de escolas de qualquer natureza de todo o país e portador de diploma de ensino superior, pessoas com deficiência, pessoas pretas e indígenas. Esses grupos vão ter 50% das vagas e a outra parte será distribuída entre os candidatos de ampla concorrência. Entre as vagas reservadas, metade delas vai ser para quem estudou no Amazonas e a outra parte para estudantes de qualquer cidade brasileira que atenderem os demais requisitos, né? E inclusive o governo, ele afirma na justificativa do projeto que o objetivo é adequar a legislação local à decisão do STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional a cota de 80% para estudantes do Amazonas e que o projeto cria um sistema que mantém a cota regional, só que em percentual menor, permitindo assim que os estudantes das escolas públicas aqui do Amazonas disputem outras vagas com alunos de instituições públicas de outros estados, né? Então, a gente falou aqui desse novo projeto de lei sobre as cotas, que antes aí era 80% e agora cai para 25% apenas das vagas para os estudantes aqui do estado, das escolas públicas. Só que essa decisão dessa redução não agradou aí algumas entidades, né? Uma delas é a UNE, e a UNE é a União Nacional dos Estudantes, que é uma organização estudantil brasileira, sendo uma das principais representantes do estado, dos alunos, na verdade, do ensino superior no país. Inclusive, eu entrei em contato com a UNE, conversei com a diretora de lá, inclusive ela é até amazonense, é a Rayane Alencar, e ela vai explicar agora como a entidade recebeu essa decisão. Vamos acompanhar. A gente lamenta muito essa decisão, né, de reduzir o número de reservas de vagas para estudantes do Estado na Universidade do Estado do Amazonas, porque a gente entende que a função política e social da Universidade do Estado do Amazonas é servir à população amazonense. Inclusive, a universidade ela é mantida pelo bolso dos trabalhadores, né, do Distrito Industrial e da comunidade amazonense como um todo. E é um absurdo que tenha sido reduzido essa reserva de vaga para alunos nos nossos estados, porque a gente entende as assimetrias que o estado do Amazonas sofre em relação a outros estados do Brasil. 18 horas. Então tá aí, ouvintes, Karime e Cid, a gente conferiu a fala da diretora da UNE, a amazonense Rayane Alencar, que também vai contar agora o motivo dessa insatisfação, né, da UNE de receber essa informação da redução de vagas para os estudantes de escolas de ensino público aqui do estado do Amazonas para a UEA, que agora é 25% só das vagas. Vamos acompanhar. A
A gente entende a dificuldade dos nossos estudantes do interior de acesso à internet, a uma educação de qualidade. Então, por isso que a gente defende a reserva de vaga para estudantes do estado do Amazonas, para que os nossos estudantes possam garantir entrar na universidade, se formar e conseguir, no mercado de trabalho, poder desenvolver o estado. Até porque a função social da Universidade do Estado do Amazonas é servir o Estado do Amazonas na produção de ciência, de tecnologia, na produção de profissionais que possam estar alavancando a nossa economia, cooperando assim para o nosso bem-estar. 18 horas. Tá, então, ouvintes, Karime e Cid, a gente conferiu a fala da diretora da UNE, Rayane Alencar, né, falando aí sobre essa decisão que o governo aqui do Amazonas enviou à Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei que institui um complexo sistema de distribuição das vagas da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, onde esse projeto reserva 25% das vagas para estudantes do Amazonas para ingressar na UEA, que antes era 80%, Karime e Cid. Pois é, pelo menos ainda deixou alguma coisa, né? Mas ainda é uma proposta. Ok. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 6 horas e 15 minutos em Manaus. Olha, eleitores têm até o dia 8 de maio para tirar o título e poder votar. Exato, Cid. Essa também é a data limite, viu? 8 de maio para as outras regularizações, como explica o repórter Felipe Távora. Para tirar o título de eleitor e poder votar, é preciso requerer o documento no cartório eleitoral, inclusive para realizar a coleta da biometria. O dia 8 de maio também é a data limite para regularizar a situação eleitoral, pedir transferência de domicílio ou atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. Depois dessa data, o cadastro eleitoral vai estar fechado porque será realizada a organização da logística de votação do pleito. No caso das pessoas que vão tirar o título de eleitor pela primeira vez, é obrigatório o comparecimento ao cartório eleitoral para realizar a coleta da biometria. As pessoas que já têm o título podem consultar a situação eleitoral no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A Lei das Eleições de 1997 estabelece que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência de domicílio pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da votação. Desde 2021, uma norma do TSE passou a permitir que jovens de 15 anos tirem o título de eleitor, mas esse jovem só vai poder votar nas eleições deste ano se completar 16 anos até o dia da votação. Segundo o TSE, mais de 153 milhões de eleitores em mais de 5 mil municípios vão escolher nas urnas os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador neste ano de 2024. O primeiro turno das eleições está marcado para dia 6 de outubro. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, a gente até adiantou esse assunto aqui. A Câmara Municipal de Manaus fechou, parou total e emendou assim, se deu uma semana inteira de feriado. Que maravilha, Cíntia, é isso mesmo? É isso aí. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, vereadores estão folgando aí essa semana, que é a semana que a gente tem o Dia do Trabalhador. E é isso. E cai na quarta-feira e pegou logo a semana inteira. Tá, quem pode, pode. Exatamente, quem mandou não estudar. O que acontece? Eles fizeram sessões compensatórias, tá? Na semana passada, nos dias 22 e 24, para pegar aí justamente o dia 29 e 30, e dia 1º já é feriado. Então, eles vão voltar apenas no dia 6 de maio. Nessas sessões compensatórias foi quando foi aprovado, por exemplo, o empréstimo de 580 milhões de reais. Foi aprovada aí a autorização para que a prefeitura possa realizar aí esse empréstimo. Os vereadores se manifestaram, né, publicamente em nota, dizendo que a atuação deles não se limita ao plenário, mas é importante a gente lembrar que a presença deles no plenário é que faz com que eles recebam no fim do mês a remuneração. Então, de acordo com que eles vão às sessões, é o que vai aparecer ali
no contra-cheque, que fala, não sei como funciona para um servidor. Mas é claro que eles podem faltar e justificar com as justificativas mais criativas que você não tem como fazer no seu trabalho se você for um CLT normal ou sei lá, coisa assim. É isso, a notícia é essa. Os vereadores estão de folga. Tá bom. Karime, Cid. Ai, ai. Bom, eles vão fazendo essas gracinhas aí, vai ver de gente querendo ser vereador agora. Então, o problema é deles também. Tá aberto, né? Aí o concurso. Então vamos lá, olha, Marcelo Ramos finalmente já pode se apresentar como pré-candidato a prefeito pelo PT? Tá pacificado no partido do presidente Lula aqui em Manaus, isso? Olha, pelo PT sim, mas ele precisa lembrar que ainda existe o PCdoB e Heron Bezerra não abre mão da pré-candidatura dele. Ah, tem a coligação, né? Exatamente, coligação PT, PCdoB, PV. Os dois fizeram uma foto juntos e postaram no Instagram dizendo que nenhum dos dois está desistindo aí da pré-candidatura. Portanto, o Marcelo Ramos já venceu dentro do PT, mas ele ainda tem que continuar essa conversa com o PCdoB. E a gente vai ver qual dos dois. Na verdade, a gente sabe que no fim será Marcelo Ramos, né? Mas não sei dizer em que momento a gente vai ter isso. Aparentemente, em breve. Anne Moura, ela chegou a dizer que estava sofrendo violência política de gênero porque ela estava sendo silenciada com a pré-candidatura dela. Mas aí os dois foram a Brasília, conversaram com Lula e Gleisi Hoffmann. Lula, que é presidente do Brasil, Gleisi é presidente do PT nacional, e saíram de lá resolvidos que é Marcelo Ramos. Agora ele tem mais essa etapa aí, que é Heron Bezerra, mas já era esperado. Daqui a pouquinho a gente vai poder dizer que é Marcelo. Mas, por exemplo, Heron não aparece em nenhuma pesquisa eleitoral. É o nome do Marcelo que é considerado. Karime, Cid. Agora, ainda falando em pré-campanha eleitoral, essa pré-campanha mal começou e já tem pretendente candidato aí à prefeitura de Manaus frequentando culto religioso, de repente virou católico, ficou, né, virou evangélico, religioso, da noite pro dia? É aquela coisa, né? Tem que carregar uma criança no colo, tem que comer pastel, tem que ir à igreja, faz parte aí de toda uma cartilha. Nesse caso, foi no Ministério Internacional da Restauração. Em 2020, esse ministério apoiou o prefeito Davi Almeida. Agora, o apóstolo René Terranova fez aí um vídeo em que aparece ele fazendo uma oração, recebendo o deputado federal e pré-candidato Alberto Neto. E ele aparece exaltando aí as qualidades políticas do pré-candidato. Marcel Alexandre é vereador e ele era assim, Davi até o tutano do osso dele, sabe? Qualquer discussão na Câmara, ele estava lá. E ele não era líder, nunca foi líder do prefeito, mas fazia esse papel muitas e muitas vezes. Dessa vez, algo mudou e ele está no PL de Alberto Neto e estava lá do lado nessa reunião, enfim, nesse culto, e ele aparece falando, reafirmando que Alberto Neto é o candidato do Bolsonaro. Terranova, vamos lembrar, ele apoiou Davi Almeida em 2020, agora está apoiando Alberto Neto, mas ele também já apoiou a Vanessa Graziotin. Então, o Ministério Internacional da Restauração com o apóstolo René Terranova, nas eleições, tem um lado, tem uma posição e apresenta isso ao público da igreja, que é um público que tem um peso, né? Vamos combinar. Karime, Cid. Blink, a prefeitura de Itacoatiara está sendo criticada por gastar mais de R$1 milhão. Aliás, eu estava até estranhando ninguém ter falado nada, agora apareceu, né? Com esse cachê de shows dos cantores Belo e Zé Felipe. Como é que tá essa história? Foi realizado, Itacoatiara desembolsou de fato 1.400.000 mais ou menos para receber os artistas Belo, Zé Felipe, Mário Fernandes. Eles se apresentaram aí no último fim de semana, que é o festival de aniversário de 150 anos do município, e agora que foi aparecer no diário os valores. Por isso que agora é possível dizer, por exemplo, a gente sabe que o prefeito Mário Abraim gastou aí 450 mil para contratar Zé Felipe. E ele também gastou 500 mil para cada um, Fernandes e Belo. Foram aí 500 mil para cada um, totalizando esse 1.450.000.
Essa polêmica na contratação de artistas já fez aí algumas reações do Ministério Público do Amazonas. Na semana passada, o Tribunal de Contas aceitou um pedido do Ministério Público de Contas para não ocorrer o pagamento para a cantora Manu Batidão pela Prefeitura de Eirunepé, porque a gente está falando do caso específico de Itacoatiara, mas esse tem sido um assunto recorrente, a gente sempre vem falando aqui. Não, e sem falar dos escândalos que aconteceram no meio da estiagem, os prefeitos em Brasília pedindo dinheiro para aplacar a miséria da sua população e eles pagando cachês milionários para shows durante a estiagem, enfim. Essa conta não fecha nunca. Nunca. Exatamente. Então, Tribunal de Contas e Ministério Público estão se manifestando, mas eles estão muito lentos e não estão fazendo o papel que deveriam, ou a justiça está muito distante. Enquanto o show já aconteceu, enquanto a coisa já rolou, eles entram em ação. Então, a gente está vendo um Tribunal de Contas e um Ministério Público muito distante do que a gente poderia esperar. Karime, Cid. Você é bem educada, gosto de você por isso. Muito distante, tá bom. Cíntia, vamos lá, o assunto é campanha eleitoral. Jura? Ainda é, desde o ano passado. Então vamos falar disso então. Vamos lá, é o seguinte, o Partido Republicanos, ele está sendo disputado entre os pré-candidatos, o deputado Roberto Cidade e o prefeito Davi Almeida, é isso? É isso, Republicanos virou a garota que todo mundo quer, todo mundo está cortejando. Não é à toa, né, gente? Um partido com você significa que você vai ter mais tempo de TV, você vai ter mais fundo partidário. E no caso do Republicanos, você tem com você um aliado que tem a simpatia do público evangélico, que a gente está falando aqui de Silas Câmara, que é deputado federal e presidente do Republicanos no Amazonas. Então, o que acontece? O Republicanos, ele tem feito sinais tanto para um quanto para outro. Primeiro, quando a gente tem ali o Republicanos votando a favor do empréstimo solicitado pela Prefeitura de Manaus, que foi toda uma novela que você que acompanha aqui sabe do que a gente está falando. Foram meses, desde o ano passado, falando disso. E agora finaliza esse assunto com Republicanos votando a favor. Ainda que os vereadores tenham decidido apoiar claramente, estavam apoiando outro lado, o não, né? O contrário disso, que a gente vê a Câmara, na verdade, dividida entre quem apoia Davi Almeida, que é o atual prefeito, e quem apoia Roberto Cidade, que é o candidato do governador Wilson Lima. Há também um pouquinho de gente ali com Amon Mandel, acho que 2 vereadores só que são do Cidadania. E então, o que acontece? Enquanto o Republicanos falou, ok, aprova o empréstimo, fazendo um sinal para Davi Almeida, no último fim de semana se encontrou ali Silas Câmara e Roberto Cidade em Borba. E aí, Silas Câmara simplesmente dispara a frase assim: futuro prefeito de Manaus, meu irmão, meu amigo Roberto Cidade. Eita! Enquanto abraça a cidade. Então, o Republicanos, ele tá num momento muito bom, é o momento dele, entendeu? Tá todo mundo querendo e ele tá olhando para todo mundo. E a gente não sabe exatamente com quem vai ficar. Mas a gente tem aí um Cidade com o Wilson Lima e muitos partidos e também com a Casa da Assembleia, da Câmara Municipal de Manaus e o governo. E nós temos um prefeito, Davi Almeida, que não tem tantos partidos assim o apoiando, né? Então, para ele é bem importante esse tempo de TV que o Republicanos pode entregar, por exemplo. Então, a gente tem que continuar vendo para ver com quem o Republicanos vai ficar no final. Lembrando que essa articulação para que o Republicanos fizesse ali a votação a favor do empréstimo, ela se deu em Brasília. Os vereadores aqui tiveram que votar sim, porque foi fechado aí no partido, mas por uma articulação em Brasília. E aí a gente está vendo o Silas Câmara, deputado federal, fazendo esse aceno, digamos assim, a Roberto Cidade. Então, Republicanos, ele vai ter uma posição importante na eleição municipal desse ano, mas a gente ainda não sabe para onde ele vai. Tá bom, então. Nossa, chocada. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Obrigada, tchau, volto amanhã com mais informação para você. 18 horas. Agora 6 horas e 28 minutos em Manaus, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que vai manter no mês de maio a bandeira verde. Eu espero que essa informação chegue aqui a Amazonas Energia. Bom, e com isso os consumidores não vão ter custo extra nas contas de luz. Será que chega, Cid? Pois é. Tô querendo tanto. Preocupante. Pois é, isso porque, gente, vamos lá, 25 meses o país tem adotado a bandeira verde depois do fim da escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de
abril de 2022. 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, dado alarmante. Aumenta o número de acidentes fatais no trânsito de Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para este fim, ou melhor, para Perdão, hoje. Fui eu. Culpa minha, Cid. Perfeito. Para amanhã. Para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 61%. E a umidade relativa do ar fica entre 75% e 96%. 18 horas. A cota do Rio Negro chegou a 25 metros e 29 centímetros nesta segunda-feira. De sábado até hoje, o rio encheu um total de 12 metros. 18 horas. Os acidentes frequentes com vítimas fatais estão cada vez mais frequentes em Manaus. Hoje, infelizmente, tivemos mais um caso e só no período de 1º de janeiro até o dia 11 de abril deste ano, a capital amazonense registrou 80 mortes em acidentes de trânsito. Pois é, Cid, esses números apontam um aumento de 2,5% segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é responsável pelo trânsito aqui da cidade. O repórter André Meirelles tem mais informações. Vamos conferir. Nesta segunda-feira, um casal morreu durante um acidente de motocicleta quando o veículo perdeu o controle e colidiu com uma árvore na Avenida Noel Núteus, na Zona Norte. De acordo com dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, de janeiro até 11 de abril deste ano, 80 acidentes com vítimas fatais foram registrados em Manaus, o que representa um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado. O diretor-presidente do IMMU, Stanley Ventilari, ressalta que a imprudência é a principal causa. A gente tem percebido que a imprudência por parte de alguns condutores, o uso de bebida alcoólica, a utilização do celular quando está ao volante, são os fatores que levam, incluindo também ao excesso de velocidade, a número elevado de acidentes com vítimas fatais no trânsito. No ano passado, cerca de 330 mil autuações foram feitas na capital, denunciando condutores que persistem em ignorar as leis. Os dados reforçam a importância da adoção de novas medidas de prevenção, como explica Stanley Ventilari. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem intensificado todas as fiscalizações com o intuito de coibir que mais acidentes com vítimas fatais possam acontecer na cidade. O Instituto, preocupado com essa quantidade de acidentes, a gente tem intensificado a fiscalização, melhorado a sinalização em várias vias da cidade e também o condutor precisa fazer a parte dele, dirigir respeitando os limites de velocidade, respeitando a legislação de trânsito. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, informou que registrou um total de 14.436 ocorrências de acidentes de trânsito envolvendo motos, carros, caminhões, ônibus, postes e bicicletas. Dentre esses casos, 4.647 atendimentos envolvem colisão entre carro e motocicleta. Outros 1.050 foram de colisão entre motos e também 2.798 quedas de motociclistas na via. No período entre 1º de janeiro e 11 de abril, de acordo com o IMMU, foram atendidas 731 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. Vamos para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente lá da capital federal, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, já a postos aí. Então, Cadu, fiquei tensa com essa notícia. Parece que o governo federal ele quer acabar com o saque aniversário do FGTS. E ao invés disso, ele está propondo aí mais endividamento, né? Ele quer oferecer um empréstimo consignado com taxas que ele considera mais em conta. Desde quando isso é verdade aqui no Brasil, né? A taxa de banco mais em conta. Enfim, Cadu, explica pra gente essa história. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, querido. Ouvintes. Boa noite, meu querido. Dos mesmos autores do projeto de lei que regulamenta a atividade de motoristas de aplicativo, esse projeto que vai dar certo, né, para dizer o contrário,
Vem aí o projeto de lei que extingue o saque aniversário do FGTS. Ou seja, acabou-se o que era doce, né? Por enquanto. Agora não, mas lá na frente vai. Essa é uma pauta polêmica, Karime, porque tem muito trabalhador sacando o FGTS no mês do seu aniversário para dar uma aliviada nas contas, né? O dinheiro é curto, só dá para pagar os boletos, não dá para fazer uma obra em casa, não dá para comprar um bem durável, né? E aí o jeito é recorrer ao FGTS, né? O dinheiro tá pouco, o salário mínimo aumenta dentro da inflação, mas os alimentos seguem crescendo absurdamente. Então tem gente até que espera, né, Karime, chegar o mês de aniversário para sacar o dinheiro e fazer o que planejou o ano inteiro. Uma obra, comprar um carro, ajudar a comprar o carro, enfim. Só dá para sacar no saque aniversário até metade do que tem depositado, tá? Só dá para sacar os 100% se o trabalhador for demitido sem justa causa. Por conta disso, Karime, tem muito dinheiro saindo das contas do FGTS. E a gente sabe que o FGTS, que é depositado pelas empresas em nome dos funcionários, é usado pelo governo federal para várias coisas, como habitação, infraestrutura, rodovias, aeroportos, ferrovias, enfim, é o que está na lei, tá? Se usa, aí é outra coisa. Por isso que, que enquanto o dinheiro ele fica guardado, ele fica rendendo, né? Porque o governo está usando. Essa é a parte boa, pelo menos por estar na conta do FGTS ali paradinho, ele fica rendendo, né? Essa é a parte boa. Agora, na semana passada, Karime, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele disse que de fevereiro de 2020, quando começou o saque aniversário até fevereiro desse ano, foram feitas 178 milhões de operações de saque aniversário. Isso aí resultou na saída de 101 bilhões de reais. Até 2030, a estimativa é que saia 262 bilhões de reais. Para desligar a torneira, está previsto aí para outra semana a apresentação de um projeto de lei para modificar a lei do FGTS e assim extinguir o saque aniversário que foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro. No lugar, aí sim, né? Aí a polêmica ficaria uma nova modalidade de empréstimo consignado, descontado diretamente no contra-cheque do trabalhador, com juros abaixo do mercado. Será que vai dar certo? Claro que não, que a gente nunca viu juros abaixo do mercado. Quem é que vai dar isso? Caixa Econômica? Caixa Econômica é um banco, né, gente? Precisa faturar. Então, fora de cogitação e de realidade. Estão sonhando está sonhando essa turma. Eu falei hoje com o deputado Capitão Alberto Neto, Karime, que foi quem realizou essa audiência pública na Câmara para ouvir o ministro Luiz Marinho. Ele é totalmente contra o fim do saque aniversário. Então, vamos ouvir. O saque aniversário, ele funciona como se fosse um 14º salário. Ele consegue sacar uma parte do seu FGTS para utilizar como bem convier, porque o dinheiro é do trabalhador, o dinheiro pertence ao trabalhador e só ele sabe a melhor maneira de se gastar. E, pasme, com a criação do saque aniversário, não reduziu o fundo do FGTS. O fundo do FGTS, que é utilizado para habitação e para o saneamento básico, continua em crescimento. Cresceu em torno de 14% após o saque aniversário. Logo, não tem justificativa para esse governo fazer uma crueldade dessa com o trabalhador brasileiro. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Capitão Alberto Neto, que é vice-líder do PL na Câmara. Ele definiu bem, né, Cadê uma crueldade com o trabalhador fazer isso. O trabalhador já estava meio que acostumado, digamos assim, com esse saque aniversário que não existia, porque aquela coisa, tem gente que aguarda até o sair do trabalho, né, para sacar o FGTS, às vezes é contratado por outra empresa, o dinheiro fica lá depositado, depois que saca ele tá rendendo, né, aí tira aquela bolada, mas tem gente que tá precisando, não tem como pegar o empréstimo e aí recorre ao saque aniversário, é oportunidade, meu aniversário tá chegando, então no mês do aniversário eu saco uma graninha, e aí esse dinheiro dá para empurrar, dá para tocar algumas coisas, alguns projetos que você planeja a longo prazo. Então isso é importante, né? Porque faz parte do planejamento do trabalhador. Que recurso ele tem para fazer isso? E quando é que começa isso, hein, Cadu?
É uma proposta. Não, é um projeto de lei, é uma proposta. Ou seja, isso daí não vem por meio de decreto, viu? É um projeto de lei que vai ser apresentado pelo Ministério do Trabalho, provavelmente na outra semana, que foi uma promessa do ministro Luiz Marinho, para acabar com o saque aniversário. Segundo ele, a torneira está aberta demais e ele vai acabar com isso. Mas tem um viés político nessa história, a gente sabe disso, né, Cid? É porque o saque aniversário ele foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro. E esse que é o problema, né, Cid? Tem sempre o viés ideológico em política do atual governo. Esse que é o problema e que tem sido muito criticado ultimamente. Cid e Karine. Bom, vamos lá, a gente tem que respirar fundo. Porque senão a gente fala aqui sem parar, então, né, Pois Cid? Cadu, vamos mudar de assunto, que senão eu já nem esquento mais, mano. A eleição para presidente da Câmara dos Deputados é só em fevereiro, né, do ano que vem, mas a disputa já começou, já tá rolando e influenciando aí os trabalhos em Brasília. Circula nos bastidores a informação de que o candidato do governo pode ser um bispo da igreja evangélica? Conta pra gente aí, Cadu. É isso mesmo, quem diria, né? Pássaros verdes comentando tudo. Quem diria? A igreja evangélica, a gente sabe que o presidente Lula não é tão popular assim, mas o presidente Lula vai se aliar a uma das igrejas mais importantes para poder conseguir a paz dentro do Congresso Nacional. Vou contar essa história para você. A gente está falando do deputado federal Marcos Pereira. Ele é do estado de São Paulo, presidente nacional do Republicanos, partido aí de Silas Câmara, de Adail Filho, e ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é muito rica, mas o que pouca gente sabe, Cid, é que ela financia outras denominações neopentecostais em todo o país. Tem muita igreja menorzinha por aí, nesse Brasilzão de meu Deus, ajudando a IURD, como ela é chamada, a eleger os seus pastores e bispos. Não são só os fiéis da Igreja Universal que votam nos candidatos do Republicanos. Fiéis de outras denominações financiadas pela IURD também ajudam nessa votação. É isso que eu estou resumindo para vocês. Diante disso, gente, o deputado Marcos Pereira é uma voz ativa dentro da Câmara dos Deputados. Ele é um parlamentar muito respeitado, por isso ele já se postula como pré-candidato a presidente da Câmara. Ele vai disputar a vaga como sucessor do atual presidente, Arthur Lira, que ainda não foi batido o martelo, mas pode ser o deputado Elmar Nascimento do União Brasil. Só que Marcos Pereira, gente, ele tem um problema. Ele é líder de da igreja mais poderosa, digamos assim. E isso afasta os deputados que não são da igreja. Ele precisa dos votos do Centrão e precisam dos votos da base aliada do governo. Então, já que o Centrão é do Arthur Lira, ele precisa se aliar à base do governo. Então, a informação de bastidor é que Marcos Pereira já tem se aproximado cada vez mais do atual governo, leia-se do presidente Lula, para poder formar uma parceria e chegar lá em cima no cargo mais alto da Câmara dos Deputados. Quem ganha com isso? Os dois lados. O Republicanos, que passa a ser o partido líder da Câmara, que passa a ter o cargo de presidente da Câmara, e o presidente Lula. Ele precisa estar de bem com os evangélicos, né? Qual seria a moeda de troca nessa negociação? A paz no Congresso Nacional. E quem é que tem causado problemas aí na governabilidade? Tem sido o Centrão bolsonarista e tem sido a bancada evangélica. Então, uma ala da bancada evangélica com certeza vai ser esfriada se essa parceria com Marcos Pereira ocorrer. Porque a gente sabe que grande parte da rejeição ao presidente Lula acontece dentro das igrejas evangélicas. Isso tem sido assunto, inclusive, o presidente Lula tem falado, ele sabe que as igrejas têm muito pastor, muito bispo, muito parlamentar ligado à igreja, falando coisas de tom ideológico, muito ideológicas dentro das igrejas, satanizando o nome do presidente Lula. Quem sabe a ideia é esfriar esse debate com essa parceria entre o presidente Lula e os republicanos. Ou seja, a Igreja Universal do Reino de Deus pode dar as mãos aí pro presidente Lula para salvar ele e dar um pouco de governabilidade ao governo dele. Essa é a história. Eita. É um bastidor e tanto, né? Né, gente? Que coisa. Maria. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 18 horas.
Notícia agora às 6h43, sinistra, né? 3 detentos cavaram um buraco e fugiram da Delegacia Interativa de Polícia de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. E a fuga foi na noite de sábado. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Na noite do último sábado, o município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas, foi palco de uma fuga cinematográfica. 3 detentos conseguiram escapar da Delegacia Interativa de Polícia depois de cavarem um buraco, desencadeando uma grande operação de buscas pelas autoridades locais. Alexandre Júnior da Silva Ramos e Dalgo Almeida Queiroz, ambos de 31 anos, e Riquelmo dos Santos Nunes, de 22, são fugitivos que, segundo a Polícia Civil do Amazonas, foram condenados por envolvimentos em crimes graves como estupros, homicídios e roubos. O trio mostrou audácia e precisão ao escapar por um buraco cavado, uma rota de fuga que surpreendeu as autoridades pela ousadia e risco. A fuga foi notada apenas quando eles conseguiram sair completamente do presídio. A Polícia Civil solicita quem tiver informações para colaborar na recaptura dos fugitivos pode denunciar pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Lideranças da terra indígena do Vale do Javari afirmaram à imprensa que as invasões continuam a acontecer na região, mesmo depois da troca do governo Bolsonaro para o de Lula. O repórter Felipe Távora tem os detalhes. Felipe. As lideranças indígenas disseram à imprensa que as invasões são de caçadores, garimpeiros e madeireiros. Alguns desses indígenas acreditam que a situação está pior na atualidade. As lideranças mencionaram o assassinato do indigenista Bruno Pereira, que aconteceu em junho de 2022, durante uma viagem pelo Vale do Javari, que é localizado no Amazonas. Os líderes indígenas acreditam que houve um esforço concentrado das autoridades na época do crime, o que melhorou a segurança da região durante aquele período. O sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Cleiton Maciel, afirmou à equipe de reportagem que o tema da proteção da demarcação dos territórios indígenas envolve uma estrutura de direitos humanos que engloba respeito à ancestralidade e cultura. Envolve mais do que uma questão de concessão por parte do Estado. Envolve uma conscientização, outro tipo de consciência por parte dos agentes públicos, por parte da ciência, que também faz parte do poder do Estado, por parte dos congressistas. Então precisam-se de outras legislações que sejam muito mais, que construam muito mais cidadania do que a que nós temos atualmente. Então precisamos melhorar a nossa legislação de proteção, melhorar a nossa legislação do ponto de vista de demarcação de terras. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país. A região é palco de conflitos presentes na Amazônia, como tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo. O vale fica na fronteira com o Peru e a Colômbia. São 8,5 milhões de hectares demarcados. A região contém a maior concentração de povos isolados do mundo, com acesso restrito por vias fluviais e aéreas. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h47, vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, deve chover rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista pode chegar a 25 graus. A máxima, como o dia inteiro, não vai passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 55%. A umidade relativa do ar gira em torno de 71% e 92%. 18 horas. Economia. Muito bem, agora vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em baixa de 0,07%, comercializado em R$ 5,12. O euro fechou em alta de 0,33%, cotado a R$ 5,49. E o Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 1,55%. Está sendo comercializado a R$ 323.460. O Ibovespa fechou em alta de 0,05%,
0,65% aos 127.350 pontos. Uma pesquisa de intenção de compras prevê aumento de 2,8% nas vendas para o Dia das Mães deste ano, na comparação com o ano passado. O levantamento é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus e o repórter André Meirelles tem mais detalhes. Para os varejistas, o Dia das Mães é um momento crucial para impulsionar as vendas e atrair novos clientes. Segundo a pesquisa de intenção de compras da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, 94% dos entrevistados pretendem presentear nesta data comemorativa. O aumento equivale à arrecadação de mais de 155 milhões de reais na receita bruta, com um ticket médio de compras de aproximadamente R$ 167. O levantamento prevê ainda um aumento de 2,8% nas vendas para o Dia das Mães deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Ezra Azuri Benzion, o crescimento também é devido à antecipação dos pagamentos do 13º dos aposentados e pensionistas pelo INSS. Para as vendas do Dia das Mães, nós estamos aguardando em 2024 um crescimento de 2,8% em relação a 2023, o que equivale a uma injeção de 150 milhões de reais a mais na economia do estado do Amazonas. Lembrando que houve antecipação dos pagamentos do 13º dos aposentados e pensionistas pelo INSS, que será pago até o dia 7 de maio, e com isso também entrará um bom dinheiro também na economia que vai ajudar nesse resultado. A maioria dos entrevistados pretendem presentear as mães, seguida de avó, sogra e esposa. O presidente Azuri Benzion, da FCDL, explica quais produtos lideram a lista de intenção de compras para o Dia das Mães. Esse ano a nossa pesquisa o produto mais procurado são os produtos relacionados à perfumaria, ou seja, esse ano diferente do ano passado foram confecções, seguidos por calçados. Esse ano foi sendo perfumaria, seguido por confecções e em terceiro lugar calçados. A pesquisa foi realizada com mais de 2.500 pessoas da zona urbana de Manaus, entre homens e mulheres maiores de 18 anos, no período de 8 a 19 de abril. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora faltando 10 para as 7, olha, professora e doutora em Direito Ambiental, Carla Torquato, confirmou o lançamento do livro Entre a Ilusão do Excesso e a Realidade da Privação, a falta de água em Manaus. Cid, a publicação vai abordar as dificuldades de distribuição de água aqui em Manaus, que é a causa aí dos episódios recorrentes. É claro que todos os bairros, toda casa sempre passa, é histórico isso, a falta de água aqui em Manaus, né? Vamos acompanhar os detalhes a respeito do assunto agora com o Felipe Távora. A obra vai ser lançada em maio na Escola de Direito da Universidade Estadual do Amazonas. O objetivo do livro é demonstrar que existe segregação social na distribuição de água da capital. A autora da publicação, a professora e doutora em Direito Ambiental Carla Torquato, fala mais a respeito. Nos bairros ricos, onde existe uma visibilidade para as obras, para as melhorias urbanas, dificilmente vai faltar água, dificilmente você vai encontrar uma rua que não está asfaltada. Ao contrário de lugares que são mais escondidos, de bairros distantes. O livro é fruto de uma tese de doutorado que a autora fez no curso de Função Social do Direito. Carla Torquato inicia a obra abordando características químicas da água, sua história e impacto social na espécie humana. Em seguida, o livro aborda também o mercado que envolve a água e questões relacionadas a ela dentro da área do direito. O assunto é distribuído em 7 capítulos e 150 páginas, publicadas pela editora carioca Lumen Juris. O livro já se encontra à venda no site da editora a partir de R$ 64. Carla Torquato comentou com a equipe de reportagem sobre a natureza alarmante dos conflitos de água no Amazonas, um estado que possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Você pode abrir a torneira e não sai água. É você pagar na sua conta de água a taxa de esgoto e você não tem esgoto, você não tem saneamento. O esgoto é jogado in natura no igarapé. E por aí vai. Então,
existe, para isso ser resolvido, não apenas condições de engenharia, enfim, mas é necessário que haja vontade política, e ela é muito pequena ou quase nula. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E é com ele Cid Soares que traz os destaques do esporte pra gente. Cid, e continua a polêmica dos ingressos do jogo do Flamengo aqui na Arena da Amazonas contra o Amazonas Futebol Clube, porque agora a Defensoria Pública do Estado parece que entrou com uma ação para reduzir aí o preço, valor do ingresso em 30%, foi isso? Olha, essa brincadeira pode sair muito caro para Amazonas, que pelo que eu conheço das pessoas aqui, muita gente já até desistiu de ir para esse jogo. Tá feia essa tá história, ficando muito né? chato, complicadíssimo. Colocaram aí uma situação de apenas 4.000 pessoas poderem vestir a camisa do Flamengo, ou seja... Pois é, parece que foi uma imposição do Amazonas Futebol Clube, que são 40 mil... Na verdade, o diretor, né? O diretor, que são 40, vamos explicando, 40 mil ingressos, e desses 40 mil ingressos. Apenas e desses 4.000 desses ingressos estão destinados à torcida visitante. A torcida do Flamengo. E então... os outros são só para o Clube do Amazonas. As pessoas são obrigadas a fazer o que eles querem. Aí ficou difícil, né? Gente, como é que faz isso? Essa conta não tá certa. Não tá. E a Defensoria Pública aqui do Estado entrou exatamente com uma ação civil pública na Justiça Estadual pedindo a diminuição de 30% dos valores de ingressos, que também é outro problema sério, né, para esse jogo aí. Os valores estão muito altos entre Amazonas e Flamengo. E pela terceira fase da Copa do Brasil, está marcado para acontecer no próximo dia 22 de maio na Arena da Amazônia, aqui em Manaus. A ação com pedido de concessão da tutela provisória de urgência e natureza antecipada também solicita a devolução da diferença dos valores dos ingressos para quem já os adquiriu. Essa é boa. Então, é por aí. E a suspensão das vendas pelo prazo de 48 horas para que os responsáveis ajustem o sistema de venda de ingressos e voltem a comercializá-los com desconto de 30%. Faltou citar que eles não podem obrigar ninguém a entrar no local que eles querem. Então, essa questão dos 40 mil só que vão poder vestir a camisa do Flamengo e os outros para a torcida do Amazonas. E isso existe? Já existiu alguma coisa assim? É um negócio triste de se ver, né? É uma decisão, pelo que eu entendi até agora, pelo menos, né? Uma decisão monocrática, né? Do diretor. Fez isso aí, não consultou ninguém, creio eu, né? Mas enfim, eu prefiro achar que isso vai dar certo, vai dar bom, ele vai bater na consciência. Não é o momento de abrir para esse volume de verba, tem que se acostumar a estar ganhando, né, o que é razoável e fazer a coisa certa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que é justo. E olha, torcidas organizadas do Vasco entraram hoje no CT Moacir Barbosa, e conversaram com os jogadores e o CEO Lúcio Barbosa hoje à tarde, né? E uma delas transmitiu o encontro ao vivo nas redes sociais. Só que dessa vez, a entrada das torcidas, das organizadas, foi autorizada pela diretoria, que diz ter sido uma boa conversa. Afinal, o Vasco já está em busca de um novo treinador. O Ramon Dias é página virada no clube. O técnico e o seu filho, Emiliano Dias, foram informados de que não há mais chance alguma de dar sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido. O diretor de futebol, Pedro Martins, inclusive, já iniciou a busca por um novo treinador. O Vasco passou aí realmente um momento muito difícil, né? Mesmo depois dessa derrota vergonhosa aí pro Criciúma no sábado, o treinador e seu auxiliar alimentavam a esperança de uma reviravolta e forçaram a barra, inclusive, para isso acontecer nos bastidores. Mas a diretoria do Vasco se manteve irredutível e nem considera essa possibilidade. E olha, Karim, o São Paulo enfrenta o Palmeiras hoje, nesta segunda-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os times vão a campo no gramado do Morumbis, porque agora mudou o nome, né? Não é mais Morumbi. Porque a Bis abraçou e tomou conta do Morumbi. Isso? É sério, Morumbis. Tá bom. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, para quem não sabia dessa, né, que não é uma novidade pra gente que já vinha acompanhando isso tudo. Não sabia. E o La Liga, o Barcelona venceu o Valência por 4-2, hoje placar bem robusto, né? Hoje à tarde também. E na próxima rodada o Barça tem o terceiro colocado, que é o Girona, pela frente. Isso acontece no sábado, dia 4, 12h30, horário de Manaus. E por sua vez o Valência recebe o
o Alavés, né, em casa no domingo, no mesmo horário. Com o resultado, o Barcelona vai a 73 pontos e reassume a vice-liderança, mas ainda muito distante do líder, que é o Real Madrid, que tem 84. E o Valência estaciona nos 47 pontos e ocupa aí a 8ª colocação. Era o que tínhamos para hoje. 18 horas. Muito bem, partimos direto agora para o nosso editorial 18 horas, Karine. Editorial 18 horas. O abandono da segurança pública no interior do Amazonas foi exposto mais uma vez no último fim de semana. Sábado, 3 presos da Delegacia Interativa de Polícia de Novo Aripuanã cavaram um buraco e fugiram da unidade. É a segunda grande fuga de presos na mesma delegacia em menos de um ano. A fuga chama atenção ainda mais por envolver presos suspeitos de crimes bárbaros, como estupros, homicídios e feminicídios, além de tráfico de drogas e assaltos. Neste programa, já informamos várias vezes sobre levantamentos de órgãos de controle denunciando o abandono da segurança pública no estado. Há menos de um ano, o Ministério Público do Amazonas constatou a necessidade de recomposição do efetivo policial civil e militar. Denunciou também a precariedade nos prédios das companhias interativas comunitárias e no Instituto de Criminalística. Pelas notícias que chegam do interior, é de se concluir que nada ou quase nada parece estar sendo feito pelo governo do estado para melhorar a situação. E quem sofre com isso tudo é a população, que fica à mercê dos criminosos e sem ter para quem recorrer. 18 horas. 7 em ponto. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um beijo e até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.